O final da Segunda Guerra Mundial na Europa foi resultado de uma ofensiva militar maciça dos aliados contra o Terceiro Reich nos primeiros meses de 1945. A principal frente de batalha concentrou-se no leste, onde o Exército Vermelho Soviético avançava rapidamente através da Polônia em direção a Berlim, enquanto no oeste forças britânicas, americanas e francesas atravessavam a Alemanha após o sucesso do desembarque na Normandia em 1944. A Batalha de Berlim, iniciada em 16 de abril de 1945, foi o último grande confronto da guerra na Europa. Cerca de 2,5 milhões de soldados soviéticos cercaram e atacaram a cidade, defendida por tropas alemãs exaustas, muitas delas compostas por idosos e adolescentes convocados às pressas. Os combates urbanos foram brutais, com perdas imensas de ambos os lados. Em 30 de abril, o famoso Bigode se autodeletou em seu bunker sobre a chancelaria do Reich, acompanhado por outros membros do alto comando nazista. Após dias de resistência desesperada, as forças alemãs em Berlim se renderam formalmente no dia 2 de maio. Embora os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estivessem relativamente próximos de Berlim, a decisão política e estratégica foi de não tomar a cidade. Durante as conferências de Yalta e Teherã, os líderes aliados, Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin, haviam concordado que Berlim ficaria na zona de ocupação soviética após a guerra. Assim, o avanço ocidental foi direcionado para o sul e oeste da Alemanha, incluindo a libertação dos campos de concentração e a ocupação de regiões industriais. Além disso, havia a preocupação de evitar um confronto direto entre forças soviéticas e aliadas. Stalin, por sua vez, estava determinado a capturar Berlim antes dos aliados ocidentais e usou isso como ferramenta de pressão e propaganda. Ele criou uma espécie de competição interna entre dois dos seus principais comandantes, os marechais Georgy Zhukov e Ivan Konev, incentivando uma corrida paralela para ver quem chegaria primeiro à capital alemã. Isso resultou em ataques intensos e rápidos, com cada frente soviética tentando superar a outra, o que aumentou ainda mais o ritmo da ofensiva e o número de baixas. Pouco antes da queda definitiva da cidade, em 25 de abril de 1945, ocorreu um dos eventos mais simbólicos do fim da guerra, o encontro entre tropas americanas e soviéticas na cidade de Torgau, às margens do rio Elba, na Alemanha Central. Esse encontro, conhecido como Dia do Elba, marcou o momento em que os exércitos do leste e do oeste se uniram, dividindo efetivamente o território alemão e encerrando qualquer possibilidade de fuga ou reorganização militar por parte das forças nazistas. Com o colapso do governo nazista, o almirante Karl Dönitz, nomeado sucessor pelo Bigode, tentou negociar uma rendição parcial aos aliados ocidentais, visando evitar a ocupação soviética. No entanto, os aliados exigiram rendição incondicional e unificada. Em 7 de maio de 1945, a rendição foi assinada na cidade de Reims, na França, na presença de representantes dos Estados Unidos, Reino Unido e da União Soviética, com validade a partir de 23 horas do dia 8 de maio. Os soviéticos, insatisfeitos com o local e com a falta de representação do alto escalão na cerimônia, exigiram uma segunda assinatura oficial. Esta ocorreu na noite do dia 8 para 9 de maio de 1945 em Berlim, com a presença do marechal Georgy Zhukov e oficiais do alto comando soviético. Por essa razão, enquanto os países ocidentais celebram o Dia da Vitória na Europa, em 8 de maio, na Rússia e outros países do antigo bloco soviético comemoram a vitória em dia 9 de maio, data reconhecida como o verdadeiro fim da guerra no leste europeu. O encerramento da guerra na Europa deu início a um novo capítulo na história mundial, o da reconstrução dos países devastados, do julgamento dos crimes de guerra em Nuremberg e da polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, que culminaria na Guerra Fria.